Ô galera, prazer mais uma vez, estamos retornando agora para a parte 2 da nossa aulinha de teoria dos conjuntos, né? Então você que já pegou a primeira parte, aí, os primeiros conceitos iniciais, nessa aula 2 é uma aula mais prática de exercício. Só que antes da gente entrar na parte de exercícios, é importante nós relembrarmos os principais conjuntos numéricos. Então a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida sobre os principais conjuntos numéricos e na sequência a gente já entra com as atividades, com os exercícios. Galera, é o seguinte, é importante que a gente saiba quais são os conjuntos numéricos existentes e principalmente as simbologias utilizadas. Então, o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. Quem é o conjunto dos números naturais? São todos os números inteiros e positivos. Então, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora para o infinito positivo. Observa que começa do 0. Professor, mas tem alguns casos que o 0 não irá aparecer? Tem. Quando aparecer é uma abreviação na letra N, que representa o conjunto dos números naturais. Quando aparecer o asterisco, indica que o 0 não está presente. Então, aí, nesse caso, eu não vou começar mais do 0, eu vou começar do 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ok? Então, números naturais são todos os números inteiros e positivos a partir do 0. Existe um outro conjunto que é chamado conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, N é natural, Z é inteiro. Quem é o conjunto dos números inteiros? Vem lá do infinito negativo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito positivo. Então, o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito, só que ele é infinito dos dois lados, infinito negativo e infinito positivo. Já o natural, não. Ele é infinito só de um lado, só do infinito positivo. O infinito negativo, não, ele nem tem negativo, ele começa do 0, né? Então, já o inteiro, não. São todos os negativos e todos os positivos, inclusive o 0. Professor, em algum caso pode o 0 não aparecer? Pode, desde que apareça o asterisco, indica que o 0 também não está presente, ok? Quero chamar a atenção de vocês para uma forma muito comum de fazer referência ao conjunto do número inteiro, principalmente adotada por concursos públicos. Então, não muito comum no seu aprendizado. Talvez você lá no seu ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, não é uma linguagem muito comum usada pelo professor no dia a dia, mas é uma prática comum dos concursos públicos. Chamar, por exemplo, inteiros não negativos. Galera, quando eu digo inteiro não negativo, eu quero dizer simplesmente os inteiros positivos. Então, quem são os inteiros não negativos? São todos os inteiros positivos. Como ele disse sem o 0, então o 0 não vai entrar. Professor, mas por que não fala logo inteiro positivo? É porque é uma prática de linguagem. Então, a linguagem utilizada é inteiro não negativo. Inteiro não negativo quer dizer somente os positivos. Capta isso daí, ok? Inteiros não positivos, a mesma coisa, agora ao contrário, né? Se ele é não positivo é porque ele é negativo, então vai entrar só os negativos aqui, ok? Então acostumem com essa linguagem aqui. Quando se diz não negativo, ele quer dizer somente os positivos. Quando ele diz não positivo, ele quer dizer somente os negativos. Bom, então nós podemos dizer que tudo que é natural é inteiro. O conjunto N está dentro do conjunto Z. Racional. O racional envolve todos os números inteiros, positivos, negativos e mais os números fracionários decimais. Em tese, nós dizemos que número racional é todo número na qual dá para ser feita uma divisão, ó, A sobre B com B diferente de 0. A dividido por B pertence a Z. Sempre que for possível fazer essa divisão, nós temos um número racional. Bom, mas essa divisão nem sempre dá um número inteiro, pode dar um número decimal. É permitido dar número decimal? É, desde que os decimais sejam finitos. Veja bem, eu posso ter decimal finito e eu posso ter decimal infinito. O que é decimal? São valores
expressos por vírgula. Isso é um decimal. Mas é um decimal finito. Ele chegou aqui no 2, parou. Ele não dá mais sequência. Ele acaba ali. Então, é um decimal finito. Agora, tem casos de decimais que sempre vai ter um outro número, que é o caso do número π, por exemplo. Né? Então, ele é um decimal infinito. Tá? Dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Professor, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica é um número decimal, né, que vai estar expresso por vírgula, aonde os valores decimais começam a se repetir, tá? Então, no exemplo que eu dei aqui, 25, 25, 25, o próximo, 25, o próximo, 25, o próximo, 25. Então, vai repetindo essa sequência aí. Quando você tem um número que repete os valores depois da vírgula, nós temos o caso de uma dízima periódica. A dízima é um numeral infinito. A dízima é um numeral infinito. Vai ter infinitos valores, ela não acaba nunca. Mas ela é chamada de periódica porque esses valores acabam se repetindo, ok? Então, dízima periódica. As dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais. Raízes exatas. Se eu tenho uma raiz exata, quando eu digo raiz exata, não quer dizer que seja somente um número inteiro. Pode ser um número decimal, desde que seja um decimal finito, ok? Isso quer dizer, então, que tudo que é natural é inteiro e tudo que é inteiro é racional, ok? Bom, e aí nós temos uma outra categoria que é o dos irracionais. Quem são os irracionais? É tudo aquilo que não é racional, ok? São os números que não podem ser escritos na forma representados por fração, tá? Então, raízes inexatas, decimais infinitos e não periódicos, ok? Então, toda dízima não periódica, veja bem, dízima são números decimais infinitos. Quando a gente diz periódica, porque repete os valores. Quando nós dizemos não periódicas, é porque os valores não se repetem. Então, dízimas não periódicas fazem parte do conjunto dos números irracionais. As periódicas do conjunto dos números racionais. Então, aqui um exemplo, o número π, né? 3,14592 e aí vai embora. O número de Euler também é uma dízima não periódica, então ele faz parte também dos números irracionais. Raiz quadrada de 2, enfim, tem vários outros aí. Dessa forma, não existe nenhuma associação entre o irracional e racional. Eles são conjuntos disjuntos. Lembram o que era conjunto disjuntos? Eram conjuntos que não possuíam elementos comuns. Então, não tem nada no I que pertença ao Q. São separados. Ok? E aí nós temos o conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? É o conjunto formado por todos os racionais e irracionais. Ou seja, é a união do Q com o I. Tudo que é racional e irracional é chamado de real. Então a gente pode dizer que N está dentro do conjunto Z, que Z está dentro do conjunto Q e que Q não tem nada a ver com I, são conjuntos disjuntos, mas que a soma deles todos representa o conjunto dos números reais, ok? E aí eu teria um outro conjunto aqui, que seria o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos, ele engloba todos os conjuntos reais e também uma parte imaginária, ok? Então, o conjunto dos números complexos, tudo que é real é complexo, professor? É. O conjunto dos números reais pertence ao conjunto dos números complexos. E os números complexos, além da parte real, possuem uma parte imaginária, ok? Que numa outra oportunidade, na nossa aulinha sobre números complexos, a gente vai aprofundar nele. Tranquilo? Bom, vamos então para os exercícios. Primeiro exercício, eu tenho aqui o seguinte, a OCP 2012. Nós temos aqui a seguinte situação, ó. Em relação aos conjuntos A, B,
e C, assinale a alternativa correta. Aí eu tenho aqui as referências. Vamos analisar cada um deles de acordo com os conhecimentos adquiridos na aula de teoria dos conjuntos. Quem é o meu conjunto A? 1 e 2. Meu conjunto A, 1 e 2. Quem é o meu conjunto B? Conjunto B, 1, 2 e 3. Quem é o meu conjunto C? 1, 2, 3 e 4, ok? Esses são os elementos de cada um desses conjuntos. E aí ele fez aqui uma série de análises. Observe que A, B e C são conjuntos. Galera, o símbolo de pertence e não pertence é utilizado quando? Na nossa aula de teoria dos conjuntos, nós vimos que o símbolo de pertence e não pertence são utilizados quando eu estiver comparando elemento com conjunto. E quando eu comparo conjunto com conjunto, eu tenho que usar os símbolos de inclusão. Está contido, não está contido, contém ou não contém. Ok? Sendo assim, a letra E, D e C já descarta, porque está usando o símbolo de pertence e não pertence. Não posso usar esse símbolo quando estiver comparando dois conjuntos. Então, a minha resposta vai ficar entre A e B. Na letra B, ele já diz aqui que A não está contido em B, o que não é verdade, porque todos os elementos de A aparecem em B. Se todos os elementos de A aparecem em B, então A está contido em B, é o que afirma na letra A. E B está contido em C, todos os elementos de B aparecem em C. Então, resposta correta, letra A. A está contido em B, B está contido em C. Beleza? Vamos para mais um aí. Exercício 2. Eu tenho aqui a seguinte situação. CPERJ, 2012. Dois conjuntos B e C são subconjuntos de um conjunto A. Porém, A também é subconjunto de B e contém os elementos de C. Desse modo, pode-se afirmar que, olha só, galera, B e C são subconjuntos de A. Na nossa aula de teoria de conjuntos, eu mostrei para vocês várias formas de dizer que um conjunto está contido em outra. Lá nós informamos que nós podemos dizer que A está incluso em B, que A faz parte de B, que A está contido em B e também que A é subconjunto de B. Todas essas formas expressam a mesma coisa, que um conjunto está dentro do outro, ou seja, todos os elementos de um também pertencem ao outro, ok? Então, se eu digo que B e C são subconjuntos de A, eu quero dizer que B está contido em A e C também está contido em A. Isso que quer dizer B e C subconjunto de A. Quando eu digo que um conjunto é subconjunto do outro, eu quero dizer que todos os elementos de um são elementos do outro também, tá? Fazem parte do elemento do outro. Se ele diz que A é também subconjunto de B, então quer dizer que todos os elementos de A também são elementos de B. Então A é subconjunto de B, então A está contida em B. Lembram das propriedades? Dentre as propriedades que nós estudamos, uma delas era chamada de propriedade transitiva. O que é a propriedade transitiva? Se eu tenho que um conjunto está dentro do outro e esse outro está dentro de um terceiro conjunto, então o primeiro está dentro do terceiro. Aí nós vimos também dentre as propriedades lá o seguinte: se um conjunto A está dentro do conjunto B e o B também está dentro do A, é porque eles são iguais. Então, se B está dentro de A e A está dentro de B, é porque A é igual a B, ok? Bom, e ele disse também que A contém os elementos de C. Obviamente, se C está contido em A, então A contém o conjunto C, ok? Veja bem, se A e B são iguais e A contém C, vocês concordam que B também contém C? É óbvio, se A é igual a B,
e A contém C, então B também contém o conjunto C. Se B contém o conjunto C, é a mesma coisa que eu dizer que C está contido em B, que C é subconjunto de B. Então, olha aqui a letra A, ó. A igual a B e C está contido em B. Ok? Essa é a verdade. Tranquilo? Vamos para mais um aí. Exercício 3. IESES PM de Santa Catarina. Leia as afirmações a seguir. Os números naturais são aqueles inteiros não positivos mais o zero. Os números irracionais são aqueles que representam dízimas periódicas. Os números reais representam a soma dos números racionais com os irracionais. Assinale a alternativa correta. Somente a 2 é verdadeira, somente a 3, somente a 1, somente as assertativas 2 e 3 estão corretas, ok? Bom, vamos analisar aqui o seguinte. Com base no que a gente acabou de falar aqui no início dessa aula, que nós falamos sobre cada um dos conjuntos. O que eu falei a respeito do primeiro deles, que é o conjunto dos números naturais? Quem são os números naturais? Naturais são todos os números inteiros e positivos a partir do 0, 0, 1, 2, 3 e assim vai embora. O que ele está falando aqui na primeira? Os números naturais são aqueles inteiros, até aí beleza. Não positivos, galera. Lembram que eu fiz referência sobre não positivo? Não positivo quer dizer o quê? Quer dizer que é negativo. E os números naturais são negativos? Não, eles são positivos, eles não são negativos. Então está errado dizer não positivos, ok? Então a número 1, isso aqui é falsa. Isso aqui é falsa. Vamos para o número 2. Os números irracionais são aqueles que representam dízimas periódicas? Errado. Números irracionais representam as dízimas não periódicas. Não periódicas, aquelas que não se repetem, são números infinitos não repetitivos. E isso representa o conjunto dos irracionais. E aqui ele está dizendo que é periódico. Periódico é os racionais, o conjunto Q. Então isso aqui também é falsa. Vamos para a terceira. Os números reais representam a soma dos números racionais com os irracionais? Ah, isso é verdadeiro. Nós vimos que a união de Q com o I é igual aos reais. Ou seja, os irracionais mais os irracionais. Então, a terceira é verdadeira. Sendo assim, resposta correta, letra B, somente a assertativa 3 está correta. Beleza? Então tá aí, está respondida a questão. Exercícios de conjuntos geralmente são exercícios rápidos, né? Não tem muita demanda porque a gente não envolve muito cálculo, envolve muita propriedade e tal, análise, mas cálculo em si não muito. Ok? Muito raramente a gente vai fazer cálculo em exercícios de... Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Jefferson Fiel? Professor top de linha, professor que sabe explicar matemática como poucos. Isso que você está assistindo é apenas aí 20%, 30% da aula completa. Se você quer assistir o final dessa videoaula, aliás, você quer fazer o nosso curso chamado Matemática Total, é uma isolada nossa do Lá Concursos, uma isolada que tem todas as aulas do professor Jefferson Fiel, são aí dezenas e dezenas de aulas, o investimento é de apenas aí uma parcelinha aí de R$60, é isso mesmo, curso completo de matemática, todas as aulas do professor Jefferson Fiel por apenas R$60. Bacana, meus amigos? Prazo de acesso, 60 dias, né? Bacana, meus amigos? Então eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Um forte abraço, fique com Deus, fui, tchau.